the words this old man's got to say. I wish I was 18 again. No ano de 2009, no Brasil, foram realizadas mais de 600 mil cirurgias plásticas, o que é um número espantoso. O Brasil é realmente campeão em cirurgia plástica. As nossas mulheres estão muito preocupadas com a forma, com o rosto, com o corpo. Agora, o engraçado é que essas cirurgias foram feitas não nas mulheres mais velhas, mas na sua maioria nas mulheres entre 17 e 39 anos. E a gente fica pensando, será que tem alguma coisa para consertar numa mulher de 17, né? Elas são tão naturalmente bonitas, mas pode ter um nariz, pode ter uma barriguinha, enfim. Esse é o programa Só Saúde, no seu número 276. Vou receber, é claro, meu cirurgião plástico querido do coração, que é o Dr. Paulo Jatene. Você já me disse aqui nos bastidores que novidade, tá tudo ainda na especulação, na pesquisa, não é isso? Isso, ainda não tem assim. As grandes novidades surgirão, mas elas estão carentes de mais estudos ainda, né? Uhum. São as pesquisas de células-tronco, faz parte do mesmo trabalho de células-tronco dirigido para a cirurgia plástica, mas isso ainda não está ao alcance do povo, não é uma coisa ainda para ser discutida do ponto de vista leigo, ainda está mais no ambiente científico. Para quanto tempo? Eu acredito que mais uns 10 anos. 10 anos, né? Então tá muito longe ainda. Tá longe. Então, mas vai chegar lá. Vai chegar, né? Vai. Porque as células-tronco vão acabar revolucionando tudo, né? Todas as áreas da medicina. Eu comparo as células-troncos com uma biblioteca, como a sua aqui. Abriram os livros, a biblioteca está aberta, mas o livro ainda não está, não se sabe o que tem lá. Tá certo, ainda vai muita pesquisa, né? Bom, doutor, então eu queria comentar com você essa história. Até um dia eu estava fazendo matéria para a Band lá na rua e uma moça, uma mulher de uns 30 anos ou 35, me disse que achava um absurdo que as mulheres fizessem tanto botox, que estavam artificiais, que não sei o quê. E eu estava lendo também, não sei aonde, um artigo da Meire Del Fiore, não sei se na Veja, numa revista, um artigo da Meire Del Fiore, a historiadora, onde ela diz que nós, mulheres, nos tornamos escravas da forma, o que em parte eu concordo com relação ao excesso de dietas e regimes para emagrecer, essa neurose da magreza, né? Mas também que nós não estamos sabendo envelhecer com dignidade porque fazemos muita cirurgia plástica. Eu queria o seu comentário. Tá. Me fala uma coisa, envelhecer é bom ou é ruim? É péssimo. É péssimo, né? Então tudo que é ruim, ninguém está preparado. Porque nós estamos preparados mais porque é bom. E outra coisa, então a mulher, ela não devia ter saído de casa para trabalhar nos anos 70, ela não devia ter se libertado com a pílula. É que a cirurgia plástica hoje ela está mais ao alcance das mulheres, ao alcance das pessoas. Então quer dizer que, por exemplo, a China, que nos proporcionou acesso a mais coisas, é uma porcaria, não serve. Como a gente deve encarar isso? Então eu acho que é um sofisma, é mais assim, é um sofisma dessas pessoas, porque a cirurgia plástica ela ficou mais ao alcance da mulher. A mulher ela saiu de casa, ela fumou na década de 70, ela tomou pílula, ela se libertou, ela pegou o carro, ela trabalhou, ela ficou em pé de igualdade com o homem, que até então ela não tinha, né? Era submissa, e agora que ela dispõe da cirurgia plástica, que está ao alcance dela, ela não vai usar. É uma incoerência assim de pensamento,
é uma incoerência eu acho que eu não entendo determinadas pessoas, às vezes é sofisma, ela está sofismando, ela está querendo conturbar, porque é uma coisa que está ao alcance das mulheres. A mulher não pega um avião, ela não tem 3 DVDs em casa, um no home, um no quarto, outro no quarto do filho, ela não é a mesma coisa com a cirurgia plástica, que hoje a cirurgia plástica está ao alcance das pessoas. Antigamente não. Antigamente era coisa para milionário. Milionário, né? Hoje não. Pois é, e todo mundo invejava os milionários. Exatamente. Que podiam se manter mais jovens. Mais jovens, né? E eu não. Aí quando a mulher conseguiu, que ela alcançou isso, a classe média, e até hoje tem para todas as classes, existe cirurgia plástica para todas as classes hoje. Então ela foi procurar, foi em busca e usa, e tá aí, sabe usar. E a mulher é o grande mercado consumidor. E agora, essa história de fazer cirurgia plástica muito cedo. O ano passado a gente teve um número muito grande de cirurgias plásticas no Brasil, e as pesquisas mostram que são de mulheres jovens, que não é tanto a coisa do envelhecimento, mas mulheres de 17 a 39 anos. Quer dizer, então essas mulheres estão em busca de outra coisa. Então, em busca do quê? Elas estão em busca do bem-estar. Porque a cirurgia plástica não é só a cirurgia plástica de rejuvenescimento. A cirurgia plástica, pelo próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, o que é saúde? É o bem-estar físico e psíquico do ser humano. Essa é a definição. E a cirurgia plástica está inserida nesse contexto. Por quê? Se a moça de 18 anos está descontente com o seu corpo, ela não tem a mama, ela quer uma mama maior e combina com aquele biotipo dela, ela vai em busca. Então não é não se está rejuvenescendo pessoa jovem de 19 anos de idade, você está colocando devolvendo a autoestima da pessoa, você está dando um bem-estar para aquela pessoa. Porque esse que é o verdadeiro papel da cirurgia plástica, não é rejuvenescimento. Rejuvenescimento é uma faixa etária, uma faixa etária que se acha envelhecida. Agora existe cirurgia de jovem, de criança, de adolescente e de pessoas mais idosas. Existe cirurgia plástica para todos os gostos e todos os gostos e tipos. Mas mesmo as pessoas que fazem a cirurgia de rejuvenescimento estão enquadradas nesta procura do bem-estar. Sim. Não é? Sim, mas não é só a que quer rejuvenescer, entendeu? Tem cirurgia plástica para tudo quanto é gosto. Se a pessoa está insatisfeita com a orelha e ela tem 10 anos de idade, tem cirurgia plástica. Se existe um problema, a cirurgia plástica atua naquilo. Uhum. Assim como tem a de 70 que quer ter uma aparência mais jovem. Uhum. A cirurgia plástica também existe. Então as pessoas confundem a cirurgia plástica. Então banalizam a cirurgia plástica. Quando bem aplicada, quando bem empregada, ela está aí para ser alcançada, ela está ao alcance de todos. Mas bem empregada. Tem que ser bem empregada. Agora, como é que a gente faz para bem empregar a cirurgia plástica? Porque existem aquelas pessoas que vão em busca da cirurgia plástica, mas estão procurando outras coisas, não é? Aí, psicologicamente, não é verdade? Isso? Mas aí já é uma distorção. Em todos os campos, por que nós vamos estigmatizar só a cirurgia plástica? Em todos os campos existe o lado bom e o lado ruim. Sim. E a cirurgia plástica, eu costumo dizer que o cirurgião plástico, ele é o quê? Ele é um psicólogo com bisturi na mão. Então tem uma coisa que é do campo da psicologia que se chama transferência. O que é a transferência? Você está com um determinado problema e você transfere para o teu corpo. Não tem nada a ver com o teu corpo, mas você transfere para aquilo. Então, aí tem que ter uma conversa franca, aberta, e cabe ou ao cirurgião identificar ou a pessoa se abrir, explicar, procurar um psicólogo, porque tem muitos casos que
a cirurgia não vai resolver. Então quem vai resolver? O psicólogo ou o psiquiatra. E existem os casos patológicos. Isso é difícil de diferenciar. Existem os casos de dismorfismo corporal. O que é o dismorfismo corporal? É o transtorno dismórfico ou dismorfóbico. A pessoa, ela não se vê como ela é. Ela se enxerga de outro modo, de outra maneira. O que dá muito em menina anorética, isso, né? Que ela tá magra, magérrima e se vê gorda, não é isso? Isso é o transtorno obsessivo compulsivo, é o toque em psiquiatria. Faz parte do toque, é estudado dentro do toque. Então, isso não entra na cirurgia plástica, mas entra... Sabe, no Brasil eu não conheço nenhuma estatística brasileira, eu conheço estatística japonesa e americana. 10% desses pacientes no consultório de cirurgia plástica são portadores desse transtorno. Então cabe ao médico identificar. E não atuar atuar nesse tipo de paciente. De preferência evitar. Existem outras contraindicações, se é o que eu posso chamar? Existem outras contraindicações. Doenças prévias, pessoas portadoras de doenças prévias que são identificadas através de exame. Às vezes você está com uma pessoa, ela não é portadora de nenhuma doença, mas a cirurgia pode ser o gatilho para desencadear aquela doença que teve no passado. Por exemplo, uma pessoa foi internada com depressão no passado e ela quer fazer uma cirurgia plástica. Muitas vezes aquela cirurgia que essa pessoa vai fazer vai ser o gatilho que vai desencadear outra internação, outra depressão, outro transtorno obsessivo compulsivo. Isso o médico também tem que identificar. É difícil, é muito difícil, mas tem que identificar. E é só isso? Não tem mais nenhuma outra contraindicação? Tem doenças prévias. Contraindicações, dependendo do tipo de cirurgia, cirurgias muito longas, doenças, como é que eu vou falar? Essas doenças hereditárias, doenças neurotróficas, tudo isso é contraindicação de cirurgia, entendeu? Esclerose amiotrófica, pacientes portadoras de lúpus eritematoso, tem que compensar, doenças cardíacas, então tem que fazer uma investigação completa, você tem que investigar como um todo, tem que investigar muito bem a arritmia do coração, tudo isso é contraindicação para uma cirurgia. Ok, então eu vou querer saber mais coisas do Dr. Paulo Jatene, mas será depois da nossa dica de livro. Quando eu voltar da dica de livro, eu vou querer saber do Dr. Paulo essa história que está sempre na mídia dos problemas surgidos pela cirurgia plástica. A gente vai agora lá na dica de livro. Vamos lá. Sabe que a Colette, ela chamava Simone Gabrielle Colette, nasceu em 1873 e morreu em 1954. É o maior nome feminino das letras francesas na primeira metade do século XX. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela era jornalista, depois ela se dedicou à literatura. E ela fez um sucesso incrível, ela era assim, uma Paula Coelho daquele tempo. E vendia livro adoidado, isso tudo num tempo que não tinha muita escritora, né? Nem muita mulher fazendo sucesso. Então, um dos livros da Colette é esse aqui, ó, Chérie. Mas ela, o cinema, gosta muito dos livros dela, porque vive, né, fazendo filmes em cima dos livros dela. Então, por exemplo, aquele musical Gigi, que é super famoso, né? Ou A Vagabunda, Claudine e outros, teve outros também. O último, mais recente, é esse aqui, ó, Chérie, né? Chérie foi lançado o livro originalmente em 1920 e ele conta a história desse Chérie, que era um cara que era amante
de uma... ele era filho de uma cafetina e era amante de outra. Naquele tempo chamava cortesã. Aí ele casa normalmente com outra mulher e tal, mas ele nunca consegue esquecer esta mulher que ensinou ele a amar, né? A fazer sexo, a amar. Então, é basicamente isso a história do Cherry. O Cherry, esse aqui, tem tradução de André Teles, é um lançamento da editora Record, tem 176 páginas, custa R$ 32,90, 14 por 21 é o formato. O filme, né, esse filme que acabou de ser lançado aí há 1 mês atrás, 2 meses atrás no Brasil, é com a Michelle Pfeiffer, tá ela aqui na capa, né? E é dirigida pelo Stephen Frears, tá bom? Ó, super bacana. Bom, a minha outra dica de leitura é essa aqui, olha. É um livro escrito numa parceria da Mônica Kraus com o Winty Mendonça. Ele é professor de mandarim, a língua chinesa, no Colégio Siddhartha, em Cotia, aqui em São Paulo. Bom, esse é um livro para crianças, mas que os adultos vão ler escondido no banheiro. Aqui, ó. Chama Feliz Ano Novo, um passeio pela cultura chinesa. É incrível esse livro, olha só. E a Mônica é o seguinte, eu conheço a Mônica desde que ela nasceu, ela é minha afilhada. E eu tive a honra e o prazer de acompanhar o surgimento do talento literário dela, entendeu? É super bacana isso. E por um acaso, né, ela também é filha de uma das minhas melhores amigas, que é a Janete, que por acaso é minha tia, mas não tem nada a ver, porque ela é uma das minhas melhores amigas mesmo, Janete Kraus. A Mônica é jornalista, ela começou no Estadinho, no suplemento infantil do jornal Estado de São Paulo, e ela tem aquele título, jornalista amiga da criança. Ela foi diretora de importantes revistas, diretora de redação de importantes revistas para crianças, né? Então esse aqui é o 3º ou 4º livro dela, eu não tenho certeza, mas ela tem outros livros muito bacanas também. Esse aqui é da coleção Escritinha, tá vendo? Eu não sei quanto ele custa. Deixa eu ver se eu tenho esse dado aqui. Ah, mas vale a pena. É um livro genial, olha. Não tenho dado. Ah, que pena. Não sei te dizer quanto ele custa, não. Bom, ela tem os livros Bruno, O Cheiro da Folia, Fazendo Revista na Escola, tá vendo? Então é isso aí, em 2002 que ela recebeu o título da ANDI, da Agência de Notícias do Direito da Infância, né? Como jornalista amiga da criança. Então minha dica tá aqui para você. Feliz Ano Novo, um passeio pela cultura chinesa, da Mônica Kraus e do Winty Mendonça, tá bom? Ah, tem umas coisas em mandarim aqui também para você aprender, números, olha, algumas palavras, papai, mamãe, irmã mais velha, irmã mais novo, tio, primo mais velho, tal, super bacana mesmo. Now time turns the pages, and oh, life goes so fast. The years turn the black hair all gray. Bom, e a minha última dica de livro para você hoje é essa aqui, Sabor e Saúde, as melhores receitas vegetarianas do Templo Zulai. É um barato porque é uma coincidência. Isso tem tudo a ver com isso. Esse livro tem tudo a ver com o da Mônica. Mas são duas coisas que não tem nada a ver, né? Na verdade, é porque esse livro aqui também, né? Você quer ver, até ele foi autografado para mim pela autora, ó, pela Jasmine, com os caracteres chineses, tá vendo?
Bom, é o seguinte, a Jasmine Shen, ela tinha 3 filhos, daí ela soube que o marido tinha ficado muito doente e ele decidiu se tornar vegetariano. Então, ela começou a pesquisar muitas coisas da dieta vegetariana e hoje, né, ela é quem administra a cozinha do Templo Zulai, que também fica em Cotia, que nem a escola aí do Indy Mendonça, que é o outro autor do livro da Mônica, né? Então tem muitas receitas legais aqui para você, muitas mesmo, super bacana, ó, vou mostrar uma foto, ó, tá vendo? Lindo, é o churrasquinho vegetariano, aí tem, ó, bolinho de tofu, churrasquinho vegetariano, croquete de abóbora, estrogonofe de carne de soja, feijoada vegetariana, hambúrguer vegetariano, salada de rúcula com manga, um monte de coisa, muito mais, 60 opções de pratos vegetarianos. Bom, para saber mais sobre o Templo Zulai, eu vou botar um link aqui na página do programa Sua Saúde, você entra lá e vai no site deles. Então eu tenho que te dizer o que mais, que esse livro tem 24,5 por 23,5 centímetros, tem a capinha durinha com uma sobrecapa aqui, bonita, pesa 880 gramas, vamos fazer musculação aqui, custa R$47, tem 144 páginas e é da editora Escrituras. Tá aqui o pastel de ricota, tá vendo? É isso aí. Então, essas são as minhas dicas de livro de hoje para você. Bom, doutor Paulo, a gente vê na mídia muitas histórias terríveis. Foi fazer cirurgia plástica, morreu, teve complicação, ficou deformada, ficou horrorosa, aí a mídia faz aquele auê, aí o cara vai, o conselho caça o diploma dele, ou lá sei eu o quê. Enfim, como é que a gente faz para se prevenir desse tipo de acidente? A primeira coisa, a cirurgia plástica ela é um ramo da cirurgia geral. E dentro de toda a cirurgia existe uma estatística de complicações. O que são complicações? Existem complicações maiores, complicações menores. Toda cirurgia plástica, pode ter um sangramento, pode ter um vazamento, isso pode acontecer se a gente for falar os motivos, os porquês pode acontecer, nós vamos passar o dia inteiro falando. Mas isso pode acontecer, são coisas contornáveis, para isso que existe o especialista. Quando a pessoa está... quem se submete a uma cirurgia plástica, ela não está doente. Quem faz um outro tipo de cirurgia do estômago, do rim, está doente, ela está doente. Então, a chance dele ter um problema, uma morte, uma complicação maior, a chance é maior estatisticamente. Quem está fazendo uma cirurgia plástica, a chance é menor. Então, a pessoa está bem, se ela tiver essa complicação, que eu me referi há pouco, ela não se conforma. E a mídia só vende notícia ruim, só vende coisa boa, não vende. Então tem que vender desgraça. E se aproveita disso para vender os seus periódicos, jornais, revistas, etc. E audiência em programas televisivos, aquela coisa toda. Mas isso estou falando dentro do contexto bom, normal, dentro da normalidade. Isso não quer dizer que não existam os imperitos, médico imperito, que não pede exame, e etc e tal. E o outro lado também tem os fatores inerentes da pessoa. Uma pessoa, às vezes você vê uma cicatriz mais escura, uma cicatriz mais larga, não é por causa do médico, não é que o médico atuou de maneira ruim, é por causa dela, por causa dele, é a cicatrização dele que é assim. A nossa raça no Brasil, existe uma mistura de raça muito grande, uma miscigenação muito grande, e às vezes demora para você ter um resultado final, 2 anos, e as pessoas às vezes não têm paciência para esperar isso.
Então tem todos esses fatores. E a mídia se aproveita do lado ruim e cai matando, cai de pau. Agora, para evitar esse tipo de coisa, existe uma coisa: você procurar o especialista. Todo mundo fala, todo mundo explica que não adianta você, para não cair naquele conto do carro, né? Comprar um carro, se o preço de tabela é X, não adianta querer comprar ou depositar um dinheiro abaixo da tabela, que você vai ser enganado. Mas eu não ouço falar isso com a cirurgia plástica. Ou com a mesma coisa, a mesma coisa, ou com outros serviços. Você vai no médico, um te cobra 1.000, o outro te cobra 5, tem alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Mas aí a vontade de fazer a cirurgia, né, de perder a barriga, de rejuvenescer, faz a pessoa se iludir também, né, com essas coisas. Aí fala, essa eu posso pagar, e vai e faz. Sim, mas... E aí? Não vai procurar um CRM, não vai procurar uma sociedade brasileira de cirurgia plástica para saber se aquele médico tem especialidade. Muitas vezes procura, sabe que não tem e vai. E se dá mal, porque a maioria dos problemas médicos nesse tipo são com médicos que não são especialistas. Isso é provado. A estatística do CRM parece que 90% dos problemas no CRM são com médicos que não são especialistas. São médicos de outras especialidades que foram fazer... Que resolvem fazer cirurgia plástica porque é um bom negócio, né? É um bom negócio. Mas não tem o preparo de um especialista. Qual é o tempo de preparo de um médico depois que ele se formou, depois que ele é cirurgião e tudo, para ele se especializar na cirurgia plástica? 5 anos. Mais 5 anos? Mais 5 anos depois de formado. Então, quer dizer, um outro médico qualquer não tem esses 5 anos de estudo. Faz a faculdade, às vezes não tem nem os 2 anos de residência de cirurgia geral. Ou às vezes ele faz ginecologia ou endocrinologia e depois vai fazer cirurgia plástica. Mas como é que pode isso? Não, no Brasil pode, o médico pode. A lei, o médico ele se forma, ele pode fazer tudo, mas ele responde pelos seus atos. E em outros países é diferente? Sim. Em outros países são diferentes. Você tem que fazer a tua especialidade, aquilo que você é cadastrado. É um protocolo. Por exemplo, você é cirurgião plástico, você tem que atuar na cirurgia plástica. Quem poderia mudar isso no Brasil? Só a Constituição, eu acho. A Constituição? Quer dizer, é um problema político, então. E os médicos têm interesse em mudar isso ou não? Olha, eu acho que hoje tem. Hoje existe interesse. Porque até para se proteger. Para se proteger, a própria classe. Os advogados têm aquela prova, né? Da ordem dos advogados, devia ter alguma coisa que selecionasse e que impedisse um médico de atuar na área de outro. Se ele é inscrito, eu acho assim, opinião pessoal, tá? Se ele acha que ele pode fazer uma plástica, se ele faz, tudo bem. Agora, se der errado, problema dele. Agora, se ele não está inscrito, ele deve, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem que responder por aquilo. E sofrer até cassação, porque você não pode deixar ficar... Então a grande dica para as pessoas é procurar mesmo a Sociedade de Cirurgia Plástica para ver se o médico é especialista. Quer dizer, não é que se... Sabe... O médico, ele é especialista, sei lá, pode ter um problema com o especialista? Até pode, como nós já vimos na mídia que tem. Mas é mais difícil. Porque é mais treinado, é um médico que estudou mais, é um médico que teve que estudar muito mais para ele ser um especialista. Então pode até existir aí caso de imperícia, de imprudência, de negligência, mas é muito difícil, muito mais difícil. As estatísticas comprovam isso. Ok, Dr. Paulo, mais alguma coisa que gostaria de acrescentar antes de encerrar? Só avisar os internautas que quando resolverem fazer uma cirurgia, procurarem um especialista naquilo, que hoje o mundo não tem mais lugar para amador no mundo hoje. E não se deixe enganar, não é a mesma coisa.
Hoje o mundo se transformou no mercado, né? Tudo é marketing, então não se deixe enganar por preço, por consultas virtuais, essas coisas, porque tudo é fantasia. Tem que ir atrás, tem que ter indicação, tem que ter alguém que fez uma cirurgia, saber se o profissional ele é especialista, fazer a consulta e ver se tem empatia com o profissional, isso é muito importante. Ok. Quero agradecer muito a presença do Dr. Paulo Jatene aqui no nosso Só Saúde de hoje. Muito obrigada, Dr. Paulo, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. I talk to some young folks. Hey, they don't understand the words this old man's got to say. I wish I was 18 again.